Estamos mais uma vez de volta ao nosso estudo sobre o quarto mandamento. A você que está seguindo conosco nesses estudos, bem-vindo. A você que está começando também, bem-vindo. Aí que possamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor neste momento. Hoje nós estamos finalizando o quarto mandamento. E com essa finalização, então, nós estamos fazendo essa transição dos 4 primeiros mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, para os 6 próximos mandamentos, que é amar o teu próximo, né? Não como a ti mesmo, mas como Cristo amou, trazendo a referência cristocêntrica dentro dos 10 mandamentos, do decálogo, né? Lembrando que os 10 mandamentos, dentro do contexto veterotestamentário, nós vamos ter ali a lei de Deus dividida em 3 segmentos: a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. A lei cerimonial cumpriu-se até Cristo na cruz e ela perde o seu efeito porque Jesus faz o seu último sacrifício para as nossas vidas diante do Pai. Então, todo o rigor, todo o pedido da lei cerimonial vai até Cristo, né, e até a cruz de Cristo, né, e tudo se cumpre. Né. Algumas questões da lei cerimonial vai se servir de exemplos para a nossa vida cristocêntrica, não mais uma observância no sentido legalista que devemos ter com relação a ela. A lei civil também, que regrava o povo, que dava toda a forma de ser cultural do povo, sociológica do povo, todo o seu contexto de sociedade, também vai até os anos 70, quando nos anos 70 da nossa era, né, o templo é destruído e Jerusalém é tomada, sitiada, tomada, e a dispersão de todos os judeus para a face da terra, né, onde nós temos a diáspora judaica acontecendo. Os judeus voltam a ser novamente Israel como nação só em 1948. E em 1948 já temos agora uma lei civil não igual a essa lei civil da época do Velho Testamento, mas com um novo corpo que está se formando então. É nessa lei civil então que agora nós vamos ver Israel vivendo. Então, a lei civil lá do Velho Testamento não perde também o seu efeito. Traz para nós, vamos lembrar novamente, algumas experiências, né, que nós podemos trazer de forma a olhar para a nossa vida teocêntrica, né, como Deus sendo o centro da nossa vida. Mas tem que pegar também o quê? Dentro de uma visão cristocêntrica, né? Tanto o cerimonialismo da lei quanto o civismo, né? De forma cristocêntrica, lá do Velho Testamento. A lei moral, que é os 10 mandamentos, ou o decálogo, né, ela é uma lei que vigorou antes de Moisés, ela não é uma lei mosaica. A lei civil e cerimonial é mosaica. A lei sobre os 10 mandamentos, a lei moral, ela não é mosaica. Ela está antes de Moisés, ela está presente na legislação mosaica, e ela vai estar presente também na igreja de Jesus Cristo, né? Depois que Cristo institui a sua igreja na sua morte e ressurreição. E ela vai estar presente até que Cristo volte. Então, os 10 mandamentos são regramentos de fé para as nossas vidas, mas que também tem que ser visto de forma cristocêntrica. Então, é isso que nós estamos fazendo. Gastamos muito tempo com o quarto mandamento, porque dentro do quarto mandamento existem muitos erros interpretativos com relação àquilo que é calendário gregoriano, aquilo que foi o calendário lunar bíblico e aquilo que é regra para as nossas vidas hoje. Então, nós vimos isso. Hoje nós vamos fechar esse ciclo do quarto mandamento, então. Os textos do quarto mandamento ainda é Êxodo 20, versos 8 a 11, e Deuteronômio 5, versos 12 a 15, né, que trabalha o quarto mandamento, principalmente nessa visão do Shabat, que quer dizer descanso, né, da onde vem a nossa palavra sábado, de forma eterna, o Shabat eterno, né, numa visão, então, neotestamentária, né, a releitura desse quarto mandamento no Novo Testamento. Então, finalizando hoje
a consideração do quarto mandamento na igreja bíblica e reformada, sem placas. Uma igreja bíblica, que ela vive sola escritura, só as sagradas escrituras. Né? E também reformada da nossa tradição que nós temos de história reformada, a qual nós estamos aprendendo isso em outro dia, né, que faz parte de um curso à parte que nós iniciamos, né, durante essa semana. Vamos tentar então responder hoje, fechando o quarto mandamento. Essa pergunta: como os cristãos que têm a Bíblia como única regra de fé e prática são apegados à herança reformada e protestante do século XVI entendem o quarto mandamento? Por que reformado e protestante? Porque a reforma se deu em Lutero, né, quando ele colocou as suas teses, as suas 95 teses, nos portões, nas portas da igreja. Né? E depois disso ele foi convocado para ele passar por um chamado juízo, né, para ele negar tudo aquilo que ele tinha feito. Isso vai estar mais para frente, vai ser conhecido historicamente como a Dieta de Worms. Nessa Dieta de Worms, então, Lutero protesta, né? E ele nesse protesto ele mantém fiel às considerações da reforma que ele inicia então lá em Wittenberg na igreja, quando ele põe as suas 95 teses. Então, temos o contexto reformado lá, e depois na Dieta de Worms nós vamos ter o protesto. Né? Por isso, igreja reformada protestante, ou reformada e protestante que nós temos. Então, entendendo também à luz disso, da qual nós também nos admitimos como corpo de Cristo. A resposta dessa pergunta ela pode ser resumida em duas afirmações. Nós vemos o quarto mandamento sem legalismo, sem imposição legal, né, lá do Velho Testamento que nós vimos. E lembrando que o Velho Testamento ele vai até Cristo na cruz, né, depois nós vamos ter ali uma nova criação em Cristo, e sem também um antinomianismo. Palavrinha difícil, mas a gente vai entender ambas. Legalismo, não no sentido pejorativo. Tá? Não é essa questão de coisas que nós vemos hoje com relação a usos e costumes. Esses usos e costumes a gente vai trabalhar ainda mais para frente. O legalismo aqui, não nesse sentido pejorativo, é a noção equivocada de que obtemos a aprovação de Deus tão somente por meio da prática das boas obras. Essa prática das boas obras são as necessárias para nós termos a salvação, então, em Deus, ou comprar o favor de Deus na nossa vida. Né? Isso é o legalismo que nós temos. Tiago, capítulo 2, verso 14 a 18, ele nos diz assim: meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, fica duas questões aí. A fé sem obras, ela por si só, ela é verdadeira? Não, a fé exige obras. Nós precisamos entender isso. Agora, as obras sem fé também conseguem o favor divino? Não, porque ela é necessária da fé. E essa fé que é a fé salvadora, que só é dado a nós através de Deus em Cristo Jesus. Né? Aquilo que nós precisamos entender. Pela graça sois salvos mediante a fé. Né? E isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus para a sua vida. A graça e a fé salvadora é presente de Deus para a nossa vida, que é concedida em Cristo Jesus. Então, qual é o proveito de alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Pode, acaso semelhante fé salvá-lo? Só a fé vai salvar? A fé exige obras da nossa vida também. Se um irmão ou uma irmã estiver carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso?
Olha, a pergunta aqui é muito interessante, porque isto está sendo já tratado nos 6 próximos mandamentos, que é a questão social também dos mandamentos. Né? Lembra que nós falamos, o quarto mandamento tem um caráter religioso, mas também tem um caráter social. E o social era mais sobrepujado na época do quarto mandamento, quando é explicado desde o Velho Testamento, do que o religioso em si, né? Muito mais o social. Nós vimos isso bem presente. E aqui nós temos Tiago falando sobre fé nessa mesma expressão. Não adianta você ter fé e ver alguém padecer necessidade, precisar de ajuda, estar precisando de algo e você simplesmente falar, vai, fica na paz, né? Deus vai te ajudar. Nós vemos às vezes muito isso acontecer, né? Vou orar por você, mas simplesmente orar sem ação não resolve nada, porque a oração já leva esses dois nomes, orar com ação. Né? Sem ação, nós não mostramos a verdadeira fé. É isso que Tiago está dizendo aqui e é importante nós olharmos para esse aspecto. E ele continua: assim também a fé, se não tiver obras, por si é morta. Fé sem obras é morta. Ela não é real. Por quê? Porque ela não está fazendo a ação da nova vida em Cristo acontecer. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Agora, ao outro lado, eu só com as minhas obras consigo todas as coisas. Se eu fizer todo o bem para todas as pessoas, mas se eu não tiver a fé salvífica em minha vida, essas obras vai garantir também a minha salvação diante de Deus? Obra sozinha também não faz. É isso que Tiago está dizendo. Por isso ele fala: mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras mostrarei a minha fé. As obras com fé, né? É aquilo que nos mostra de fato salvos em Cristo e atuantes no reino. Logo, meus queridos, a fé sem obra é morta. Precisamos olhar para esse aspecto dentro do nosso contexto também cristológico, cristocêntrico, de irmandade de fé, né? De vivência social, porque não adianta só falar vá em paz. Se falar só vá em paz, você já está mostrando ali que falta fé na sua vida, porque você não tem as obras resultantes dessa fé e essa fé está morrendo em você. É apenas um religioso formal. É isso que nós vemos bastante com relação aos mandamentos. A fé sem obra é morta. O que mostra que as obras também devem ser acompanhadas da fé. Não adianta só ser bonzinho. Né? Aquela questão que às vezes falam entre a vida humana. Mas ele só praticou o bem. Só fez boas obras. Sem a fé salvadora em Cristo Jesus não resolve. Precisamos também que as obras acompanhem essa fé salvadora. E não ser algo em si só, obra por obra e fé por fé. Não é dessa forma que nós mostramos de fato que nós somos salvos em Cristo e novas criaturas. O legalismo trabalha dessa forma. O legalismo entende o quê? Que ganhar o favor divino, obedecendo a lei ou as regras da religião, os seus usos e costumes, né? Ser bonzinho ou ser encaixado nas exigências religiosas, dogmáticas, sem uma expressão de fé realmente pautada nas escrituras sagradas, nos torna dignos das bênçãos de Deus. O legalismo diz isso e não é real. Por outro lado, qualquer imperfeição da nossa parte nos coloca sob o castigo do alto. Isso é o legalismo, que impõe então julgos e fardos pesados sobre nós que Cristo nos libertou e nos tirou, segundo diz as Escrituras Sagradas. A relação com Deus, meus queridos, deixa de basear-se na graça divina quando se torna essa relação de troca. Olha o que diz Romanos capítulo 4, verso 4 e 5, para quem quer trabalhar, viver essa relação de troca com Deus. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus.
o Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Fé é necessária para as nossas vidas, né? Pela fé, né, nós somos justificados. Aquilo que diz Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, tão presente em Lutero quando ele iniciou a reforma. Né? De fé em fé viverá o justo viverá por fé, não pela fé, por fé, de fé em fé. Né? É uma ação dessa fé que exige obras, não é pela fé simplesmente, aí é um sentido muito religioso, só a fé nesse sentido. É nesse contexto que Romanos 4, verso 4 e 5 está trabalhando. Ao invés de libertar, de trazer descanso, o legalismo aprisiona. E aprisiona a consciência nos preceitos humanos. Paulo vem tratar isso quando ele escreve aos cristãos de Colossos, no capítulo 2, dizendo assim: vocês morreram com Cristo, e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então por que vocês estão vivendo como se fosse deste mundo? Não obedeçam mais às regras como essas. Aí ele vai pôr regras religiosas e usos e costumes. Olha o que ele diz. Quais regras? Não toque nesta coisa, não prove aquela, não pegue aquela. Todas essas proibições têm a ver com as coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamento que pessoas inventam. Isso são os dogmas humanos, né, sem um contexto bíblico, teológico, hermenêutico. Né? E ele fala, isso daí não resolve de nada. Isso o legalismo é quem faz. A consciência do cristão, meus queridos, não pode estar amarrada a regras de usos e costumes. Né? Não faça isto, não toque nisto, não faça aquilo, né? Mas sem base bíblica, né, clara, patente em Cristo, né, na nossa vida. E nem de doutrinas legalistas, preceitos que já foram cumpridos em Cristo e se tornaram sombras, aquelas regras da lei do Velho Testamento. Por isso, é rejeitado a doutrina que busca viver o Velho Testamento. E hoje nós vemos muito em voga essa ânsia de trazer o cristianismo de volta a ritos e costumes do Velho Testamento, usando expressões, usamos simbologia veterotestamentária que não tem a ver conosco mais. Cristo já cumpriu. Se Cristo já cumpriu, ele trouxe uma nova forma de vida. Se ele trouxe uma nova forma de vida, ele nos chamou à liberdade para viver essa tão grande salvação oferecida a nós. Né? Pela fé, sois salvos. Né? Pela graça, sois salvos, mediante a fé. Graça de Deus em Cristo Jesus, mediante a fé salvadora, né, que veio na nossa vida. E fé é essa que nos faz aí sim mostrar no nosso testemunho diário de vida social, de vida familiar, de vida amigável, que nós somos de fato cristãos. O que Paulo diz aos cristãos da Galácia, em Gálatas 5, do verso 1 a 7. É interessante esse texto. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não tornem-se escravos novamente. Ele está falando de regras religiosas que havia dentro do legalismo no Velho Testamento. E ele chama atenção, presta atenção, eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem ou que passam pelo ritual da circuncisão, se tornando, né, um judaizante novamente, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Né? Um judaizante, o que é? É um gentio que somos nós, né, trazendo a cultura judaica para a nossa vida para dizer que nós somos agora uma pessoa diferente e recebida por Deus. Não é dessa forma. Né? Não é colocando vestimentos judaicos sobre nós, se nós não temos a cultura judaica sobre nós. Não é nós ficarmos soprando instrumentos judaicos como sofar, cornetas judaicas sobre nós, se nós não temos essa cultura judaica. Isso não adianta para nada, não vai fazer diferença na nossa vida, a não ser aqueles que têm a cultura judaica. Aqueles que seguem a cultura judaica, sim, mesmo cristãos. Aí é questão cultural. Né? E precisamos olhar para as questões culturais. E ele está falando sobre isso. Repito isto mais uma vez para qualquer homem que se deixa que o circuncide. Esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei.
Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo. Olha só o que o legalismo faz, nos separa de Cristo. E não tem a graça de Deus. Se não tem a graça de Deus, a fé salvadora não vai estar nele. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará. E é isso o que esperamos pelo poder do Espírito de Deus que age por meio da nossa fé. Qual fé? A fé salvadora que Tiago diz que caminha com as obras dessa fé, do verdadeiro cristão, que mostra a sua diferença. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não circuncidado. O que importa, e olha o que ele diz, é a fé, essa fé salvadora que age por meio do amor. Por que por meio do amor? O amor nos leva às boas obras. Fé e obras, né, nesse meio. Isso importa para nós. Né? Vocês estavam indo bem, ele diz isso. Quem convenceu vocês de deixarem de seguir a verdade e voltar para os usos e costumes, para achar que nisso vocês vão fazer uma troca, uma barganha com Deus e conseguir salvação? Quem falou isso? Eu os libertei disso, é Deus falando, Jesus Cristo falando, através do apóstolo Paulo, às nossas vidas. Portanto, o legalismo que insiste em viver preceitos legais de modos e costumes do Velho Testamento, que já se cumpriu em Cristo, meus queridos, não é uma religião protestante e nem é uma religião evangélica, mas uma religiosidade que anuncia a necessidade de viver os julgos e fardos sem necessidade, como se isso ajudasse a Cristo nos dar salvação. Não é essa a igreja que Cristo fez sobre a face da terra. Então vamos nos cuidar diante disso, porque essas questões de usos e costumes, dessas esferas de questões legalistas que às vezes vêm em nosso meio religioso, no sentido de dizer ser evangélico e ser mais santo, na verdade está tirando a verdadeira fé, a fé simples e pura, e está tirando o foco do amor no sentido das obras dessa fé na nossa vida. Não é isso que Deus quer de nós. Precisamos olhar para isso. Isso o legalismo atribui sobre si. O que diz Tiago novamente no capítulo 1, verso 25 e 27? O Evangelho, e o Evangelho é Jesus Cristo, as boas novas da salvação, é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Qual é a lei que nós devemos seguir? Por isso eu estou falando, os 10 mandamentos precisam ser vistos numa ótica cristocêntrica. A lei é Cristo. E os 10 mandamentos precisam ser vistos em Cristo e não no Velho Testamento. O quarto mandamento precisa ser visto em Cristo e não no Velho Testamento. Se alguém examina bem esta lei e não a esquece, mas a põe em prática, e aqui entra a questão da fé prática que traz boas obras, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Não precisa fazer moeda de troca, é Deus que vai trazer a sua bênção. Olha o que diz, para Deus o Pai, a religião pura e verdadeira é esta. O que é religião para Deus Pai? Ajudar os órfãos, as viúvas, nas suas aflições, e não se manchar com as coisas más deste mundo. É simplesmente isso. Exige de nós o quê? Vida social, exige de nós diaconia, trabalho social, exige de nós o quê? Uma fé pura em Cristo Jesus, vida nova, tão somente isso. Né? Olhando para isso, precisamos deixar o legalismo que às vezes algumas placas religiosas querem acentuar como fazendo delas mais santas. E isso não é bíblico. E isso não é Evangelho de Jesus Cristo. Isso não é uma fé reformada, não é uma fé protestante e não está embasado nas Escrituras Sagradas. Ou a outra palavrinha agora mais complicada, o antinomianismo. O que é isso? É outra ideia contrária à fé. Nesse caso é o quê?
é apregoar-se que diante da graça toda a lei perde a sua utilidade. Né? É o negar tudo agora. Né? É quase trazer a liberdade para a libertinagem. Não é dessa forma também. Né? É outro lado que nós precisamos olhar. Desse modo, então, o cristão já é salvo pela graça, não precisa se preocupar em obedecer aos mandamentos, não precisa da lei moral sobre si. Né? É aquele ditado que nós vemos em alguns segmentos também religiosos dos nossos dias, que se diz ser uma igreja embasada nas escrituras, reformada e protestante, onde fala o que? Fui salvo, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, boa. Só isso. Isso é o que diz o antinomianismo. Sou salvo pela graça? Prove-me a sua salvação, então, através do quê? De você viver de forma santa. Não é que uma vez eu fui salvo, salvo para sempre, eu não vou ter que perseverar como um santo na face da terra. Se eu não persevero, mostrando diferença na minha vida, eu nunca fui salvo, eu nunca tive a fé salvadora e as minhas obras também não vão resolver para nada, e nem a ausência dela também, porque eu não tenho uma vida em Cristo. É o outro lado que precisamos entender. A esse respeito, um dos documentos que faz parte do Catecismo da Reforma Protestante, que começou lá no século XVI, a chamada Confissão de Fé de Westminster, que é seguida por algumas igrejas dentro do seu contexto de catecismo, olha o que declara a Confissão de Fé de Westminster, que começou lá no contexto da Reforma e do protesto que veio a seguir, né, dentro dos documentos da história reformada. Diz assim: embora os verdadeiros crentes, eu preferia a expressão cristãos, né, porque crer ou ser crente, todos creem em alguma coisa, até o diabo crê e se estremece, diz a palavra de Deus. Ser cristão é revestido de Cristo. Eu prefiro a expressão cristão, mas esse documento é antigo, então vamos de acordo com o que ele está. Embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei, como um pacto de obras, como uma necessidade, para serem por elas justificados ou condenados, contudo, elas, né, essa lei, né, no sentido de obras, ela lhe serve de grande proveito como aos demais, informando-lhes como regra de vida a vontade de Deus e o dever que eles têm. Ela os dirige e os obriga a andar segundo a retidão. Ela é o que? Uma pedagoga, ela é uma ensinadora. É aquilo que Gálatas fala que a lei é aio. Aio, nessa expressão do Novo Testamento, era um ser pedagógico. Então, a lei moral é um aio para nós, ela é pedagoga. Ela nos ensina, ela aponta para nós, mas ela aponta para nós Cristo na nossa vida e como viver todo esse regramento em Cristo. Continua o documento. Descobre-se-lhe também as pecaminosidades, poluições de sua natureza, do seu coração e de sua vida, de maneira que eles, examinando-se por meio dela, alcançam mais profunda convicção de pecado, maior humilhação por causa deles e maior aversão a ele. E olha o que termina dizendo: ao mesmo tempo lhes dá mais clara visão da necessidade que tem de Cristo e da perfeita obediência a ele. Então, toda a lei, né, precisa ser vista em Cristo. É isso que precisamos entender. Viver a lei do Velho Testamento, nos moldes do Velho Testamento, sem Cristo, de nada adianta. A lei é para nós referência. Né? O decálogo para nós é referência. Não matarás. É referência para nós. Né? Mas como que não matamos em Cristo? A língua mata. Jesus Cristo diz isso. Né? Então nós precisamos entender como viver isso em Cristo Jesus. E aí a gente vai tomando o corpo, né, para nós entendermos como obedecer, né, a Cristo e os seus mandamentos. Dito de outro modo para nós, os herdeiros então da reforma
guardam o quarto mandamento Shabat, descanso, sábado, de maneira genuinamente cristã, sem contextos do Velho Testamento. O Velho Testamento foi até Cristo nesse sentido também. Então nós precisamos entender que Cristo fez uma alteração nessas questões. O sétimo dia do Antigo Testamento em Cristo foi substituído pelo primeiro dia da sua ressurreição, quando ele nos deu nova vida, do anúncio dessa nova vida que nós temos, que é o anúncio da ressurreição, da mensagem salvífica de Deus para nós em Cristo Jesus, nesse domingo da ressurreição. Que se deu aonde? No limiar da transição do final do Shabat, do final do sábado, veterotestamentário, que se acaba o Velho Testamento ali torna-se sombra, e inicia então o quê? No romper de uma nova aurora, de um Shabat neotestamentário, quando estava acontecendo esse romper, onde nós temos a ressurreição de Cristo, e logo em seguida os anjos vêm para que as mulheres, ao chegar ao túmulo, possam ouvir a mensagem da vitória, da ressurreição, através desses mensageiros. Por que anjos? Porque a palavra anjo quer dizer mensageiro. Nem todos os seres espirituais são anjos. Cada um dentro da sua categoria agindo, porque Deus tem uma corte perfeita. Então, esses anjos, esses mensageiros trouxeram a mensagem também nesse dia. Então, nós temos esse quarto mandamento em Cristo Jesus no primeiro dia da semana. Logo, a zelosa observância do descanso permanece, então, o quê? Sobre a égide da mensagem das boas novas do Evangelho de Cristo, já ressuscitado. É isso que nós falamos constantemente quando nessa data da ressurreição de Cristo nós fazemos o nosso culto, alguns segmentos religiosos, que faz, como de costume, o culto às 6 horas da manhã do domingo, chamado culto da ressurreição, onde essa expressão aleluia está presente, ou aleluia, nas nossas vidas, porque Cristo ressuscitou e nos deu uma nova vida e uma nova sequência histórica. Concluindo tudo isso, então, do quarto mandamento. A solução para o problema do quarto mandamento para nós é o entendimento da igreja como comunidade pactual, comunidade do pacto em Deus a partir de Cristo Jesus agora. Os que se dizem cristãos em Cristo, conforme as Sagradas Escrituras, assumem um compromisso, com o cumprimento dos mandatos criacionais, mandatos no âmbito espiritual, social e cultural que tinha o quarto mandamento, já como regra antes de Cristo, e depois de Cristo prossegue de forma espiritual, social e cultural na nova criatura, porque em Cristo nós nos tornamos novas criaturas. Logo, é um mandamento criacional também, não da primeira criação do Velho Testamento em Gênesis, mas da segunda criação em Cristo Jesus, depois da sua morte e ressurreição. O quarto mandamento, então, passa a ser considerado, à luz da redenção, daquilo que Cristo fez por nós. Os discípulos de Cristo desfrutam dele, então, o quê? Caminhando com prudência e administrando seu tempo segundo a vontade de Deus. Ou seja, esse dia de descanso está no Senhor Jesus Cristo. Um dia que nós tomamos como base para nós, no domingo, para nós nos alimentarmos também espiritualmente de Cristo, fazendo as nossas boas obras acontecendo, estarmos diante da sua palavra, descansando também o nosso corpo como necessidade, vivendo a harmonia de família da fé que nós temos e vivendo a harmonia da família sanguínea nesse dia também como descanso para todos, e fazendo a realidade desse dia presente em todos os demais dias da semana, porque senão nós não estamos fazendo uma fé prática, uma fé que mostra as obras. É assim que nós vivemos. Logo, todo dia nós vivemos um Shabat em Cristo Jesus, até que Ele volte para nos levar para o seu descanso eterno. Efésios capítulo 5, verso 15 a 17.
Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. É um chamamento para nós. Não vivam como os ignorantes, mas vivam como sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveite bem a oportunidade que vocês têm, essa oportunidade dada por Deus em Cristo. Não hajam como pessoas sem juízos, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Façam em Cristo, não por uma obrigação religiosa. Façam em Cristo. É isso que precisamos também entender. É isso que esse quarto mandamento nos chama. Espero que tenham entendido o quarto mandamento. A partir de agora, nós vamos entender o segundo grande mandamento que Cristo nos deixou. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Agora, amar o nosso próximo, que era no Velho Testamento como a ti mesmo, mas que Jesus modificou quando ele diz: novo mandamento vos dou, e está lá em João, no Evangelho, quando fala: novo mandamento vos dou, amem uns aos outros como eu vos amei. Logo, nosso amor para com o próximo deve ser um amor cristocêntrico, né? Um amor de acordo com Cristo, porque nós somos cristãos, né? E é dessa forma que nós precisamos ver. Semana que vem, segunda parte, então, dos 10 mandamentos que prosseguem: amar o próximo como Cristo amou. E amar o próximo como Cristo amou é muito interessante, que o quinto mandamento começa dentro da casa. E é aí que nós precisamos entender todos os outros mandamentos a seguir. O quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que teres vida longa, vida sobre a face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo capítulo 20, verso 12. O quinto mandamento, então, é um mandamento familiar. E nós vamos ver isso semana que vem, né? Ele também é um pouco extenso na prática familiar, que nós precisamos entender. A compreensão do quinto mandamento é tranquilo, mas ele tem desdobramento, porque o que é a família? A família é feita de pai, a família é feita de mãe? Sim. A família é feita de marido e de esposa? Sim. A família é feita de filhos? Sim. A família é feita de irmãos? Sim. A família é feita de avós velhos? Sim, também. A família é feita de sociedade? Também. Nós vamos ver isso, porque também nós temos a família social. Então, todas essas questões, fechando com a família da fé, que é a família universal da igreja cristã sobre a face da terra. Então, ela tem alguns segmentos gostosos, mais práticos agora para nós entendermos, mesmo menos teológico do que foi o quarto mandamento. Que Deus assim nos abençoe, espero que tenham compreendido bem. Se não compreendeu, volte novamente aos vídeos, precisando de uma orientação, mesmo que seja pessoal, particular, me procura no privado, fala comigo. Se quiser trazer aí uma discussão dentro do grupo, é salutar, porque toda a discussão traz uma prática, né? Não vamos aí ficar guardando tabus religiosos para nós, porque os tabus às vezes nos fazem não viver a liberdade em Cristo, né? Vamos ter uma mente aberta, vamos ter um coração disposto, né? E razão, porque nós somos racionais, Deus nos deu razão. E a nossa fé precisa também ser uma fé racional. Romanos capítulo 12 fala isso, né, que o nosso culto seja racional, nosso culto a Deus, né, pessoal, né, prático, diário da minha vida, tem que ter razão, né, dar razão da minha fé, isso é necessário, ok? Então, precisando de ajuda, pode me procurar no WhatsApp, pode, se quiser falar pessoalmente, através também de uma videochamada, nós podemos falar tranquilo. Coloca no grupo lá dúvidas que tem, que talvez a dúvida sua seja a dúvida do outro também, né? E nós não precisamos ter vergonha em ter dúvida, né? Porque nós temos as nossas dúvidas, nós temos, né, incompreensões, né? Eu sou um pastor que já estudou vários cursos de teologia na vida, sim, mas ainda estou aprendendo, sim, constantemente. Né? Não tenho todo o saber sobre mim e nunca vou ter. E às vezes, diante das dúvidas que surgem, eu aprendo mais, porque nas dúvidas eu vou procurar, né, estudar para depois poder dar uma resposta mais
possível equilibrada, né? E é dessa forma que eu gosto de agir. Não faço com uma placa religiosa mais. Esqueça isso. Eu sou um pastor, tenho uma linha, né? Tenho a igreja a qual eu sirvo, né? Mas a minha teologia é bíblica. Em primeiro lugar, bíblica. Bíblia pela Bíblia. Isso é ser reformado, isso é ser protestante. Que Deus assim nos abençoe, tenha uma ótima final de semana, né? Domingo, uma palavra de Deus muito carinhosa em nossos corações, para nós prosseguirmos a semana com uma fé que produz obras. Forte abraço desse irmão em Cristo, fica com Deus e vivamos a vida com responsabilidade aqui na terra.